Oi, pessoal, estamos aqui retornando mais uma postagenzinha de vídeo para continuar nossa discussão sobre projeto integrador, leitura e direitos humanos no curso EAD Italiano da SEAD, UFES. Ok, nós estamos onde? Nós estamos caminhando nesse percurso, já começando a fazer uma curva de fechamento, certo? Dessa aproximação de embasamento, de justificativa, de recuperação, né? A história, a memória, ela passa muito por isso, né? Recuperar aquilo que nós temos, que é disponível e que a gente pode acionar no pensamento sobre as coisas. No caso aqui, a história dos direitos humanos, a história da cultura, a história da educação, a história da literatura. Então, nós temos contextos históricos, nós temos atravessamentos históricos, né? Nós somos frutos de conjuntos de elementos históricos. Nós, pessoas, nós, grupos, nós, instituições, formando o tecido social. Então, poder pensar sobre isso, mais uma vez, é estratégico para o mundo educacional, para o mundo pedagógico, né? A educação existe para ajudar a construção da dinâmica social, se a gente for pensar em grande escala, né? Concepção, né, que deve alimentar a construção do currículo, né, para que ensinamos, o que ensinamos, com que objetivos, né? Então a gente precisa ter uma visão de conjunto para poder pensar esse universo e contemporizar, criticar, depurar, né, as nossas opiniões, as nossas argumentações, nossas posturas e nossas atitudes, principalmente dentro do espaço pedagógico, dentro do universo educacional. Bom, a postagem que a gente vai ter hoje, ela não é muito longa, eu vou preferir ler, hoje eu vou fazer essa leitura aqui, e depois que eu fizer a leitura completa ali para termos o áudio, né, porque quem quiser pode pegar só o áudio para dar uma ouvidazinha na sequência do texto, acho que é uma experiência interessante. Depois posso comentar alguma coisa a mais e vai ficar em aberto para nós a nossa roda de conversa no fórum, né, da postagem, vai estar lá disponível para nós também. Então, estou só melhorando a visualização aqui. Espera aí que eu me perdi. Ok. Então, nós estamos aqui. Agora eu posso tirar este. Não posso. Agora pode. Ok, gente. Então, vou lá ampliar um pouquinho mais. Então, a nossa chamada de aula. E, finalmente, está num tamanho bom de tela. Então, a nossa chamada de aula. Contexto sócio-histórico dos preconceitos, né? Então, a gente está vindo de uma discussão sobre direitos humanos, e aí agora a gente tem um momento de pensar uma relação dos direitos humanos com a ideia de preconceito, né? Onde entra o preconceito naquilo que constrói a necessidade de se promoverem direitos humanos, né? Nós ainda estamos construindo os direitos humanos. Então, os direitos humanos vêm para resolver uma situação que é problemática. O que tem dentro dessa situação problemática? Temos uma situação em que o preconceito participa, né? Então, a desigualdade, a diferença ruim, a dominação, né? A imposição, a opressão, são elementos que em algum momento acionam a ideia de preconceito, né? Porque a diferença social ela precisa ser projetada sobre alguma coisa para se tornar objetiva. Pode simplesmente ter raiva de alguém, não é cabível socialmente, é irracional, né? Bem doentio simplesmente ter raiva de alguém. Então precisa de um objeto, de alguma coisa que concentre, né, a possibilidade da recusa, da oposição, do enfrentamento ali. E aí essas marcas, esses sinais, são construídos historicamente e são naturalizados. Sempre existiram, sempre entre aspas, né? Nada existiu sempre, mas eles sempre existiram para nossa referência de tradição cultural no sentido de serem naturalizados. Sempre foi assim. Tudo que a gente pensa sempre foi assim,
Não, nada do humano sempre foi assim, né? Nós somos muitas gerações, nós somos muitas sucessões de gerações, nós somos muitos povos, muitas culturas diferentes. Então, é difícil reduzir todo mundo, né? Reduzir uma cultura a outra, umas culturas às outras, e dentro de cada cultura a gente tem outras diferenciações, né? O rico, o pobre, né? A elite, o populacho, né, o burguês, o proletário, né? Então, nós temos várias categorias que vão organizar a sociedade e há sempre grupos, há sempre distinções. E nas sociedades organizadas, a gente precisa, sociedades complexas, sociedades organizadas, a gente precisa de manter a sociedade em ordem. E aí é difícil manter a sociedade em ordem se não houver uma hierarquia, né? Ordem e hierarquia se confundem. E aí, estabelecer a ordem e a hierarquia acaba criando, em muitas sociedades, acaba criando verticalidades, né? Um grupo acaba suportando o peso da existência do outro grupo que se instala, que domina, que é hegemônico, que manda, né? Ele que está mandando. Bom, a primeira questão aí é a sociedade precisa da ordem, né? Ela é anterior ao próprio direito, talvez, uma questão para discutir com os advogados, com o pessoal do mundo jurídico, com o pessoal da história, né? A democracia, a igualdade, a liberdade, a fraternidade são uma das variantes do Estado, né? Uma das formas de se ter um Estado, né? A gente precisa entender como essa forma se produz, como a gente pode ter acesso a ela, como a gente pode mantê-la existindo. E aí a educação participa disso. A gente precisa entender a lógica de elementos constituintes da vida social, da vida histórica, para poder lidar com eles. Então, entender como cada preconceito se forma é um ótimo caminho, um ótimo exercício para poder desconstruir a lógica que naturaliza esse preconceito, e entender os elementos que estão dentro deles, que também não é ser ingênuo com os elementos que estão dentro da formação. A história sempre tem alguma razão, as coisas estão acontecendo por uma explicação que está dentro de um sistema de cultura, por um momento histórico, por uma conjuntura, mas isso se fixa como memória, isso se cristaliza como valor, né? Os judeus, vamos usar um grande exemplo, acabamos de falar do Primo Levi, né? Há um estigma que acompanha um povo durante milênios, né? Então, como isso se forma? Onde isso se forma? Né? Em que espaço de pensamento isso tem validade dentro da sociedade ocidental, dentro do mundo, né? Os orientais, os ocidentais? Onde que isso tem validade, onde que isso tem força, onde isso não tem? Como que isso acontece? Isso acontece dentro da sucessão da história. Então, fazer a interpretação histórica e entender a presença desse acúmulo histórico no presente é fundamental. Então, qual é a importância da história? Qual é a uma das importâncias da disciplina histórica? Não nos deixar esquecer aquilo que começa no passado e que continua tendo uma vigência no presente. Como que uma coisa que aconteceu no passado, na democracia, no século XVIII, XIX, como é que aquilo se atualiza e fica disponível para a gente hoje? Qual é a democracia que nós temos? Qual é a democracia que tinha no século XVIII? Qual é a democracia que se tinha na Grécia? Qual é a diferença de uma democracia baseada na cidadania, da igualdade, liberdade e fraternidade, para uma cidadania, para uma democracia, desculpa, para uma democracia definida dentro das linhas da cultura clássica helênica, grega, do século V a.C., né? Um mundo aristocrático, um mundo de aristocracia, um mundo de nobreza. Né? A primeira democracia acontece no mundo da nobreza. Quem é cidadão no contexto de domínio político de nobreza? Até onde vai a ideia de quem é cidadão? Até onde vai a ideia de cidadão quando você universaliza e fala que todos são iguais, livres e devem ser fraternos? Devem ser iguais, livres e fraternos. Então, assim, precisamos de contexto para poder pensar um conjunto de questões, um conjunto de problemas que a gente precisa lidar no cotidiano.
né, as diferenças, as desigualdades. Bom, vou fazer a leitura do texto e depois, já comentei antes, acho que eu comentei antes de fazer a leitura, desculpe mais uma vez. Bom, vamos ao nosso texto aqui. O contexto sócio-histórico dos preconceitos. O argumento favorável aos direitos humanos costuma ser embasado nos princípios de igualdade, liberdade e fraternidade, e pelas constatações históricas pelas revoluções e guerras, dadas pelas revoluções. Desculpa, gente, eu vou começar de novo, foi mal aí. O argumento favorável aos direitos humanos costuma ser embasado nos princípios de igualdade, liberdade e fraternidade e pelas constatações históricas dadas pelas revoluções e guerras de que as sociedades sempre se fundaram por relações de dominação de alguns grupos sobre outros. Até o advento da democracia moderna, entre os séculos XVIII e XIX, sempre se considerou normal e natural que um grupo dominasse o outro ou os outros para que o mundo pudesse manter uma ordem e uma estabilidade para se perpetuar no decorrer da história. A pretensão de continuidade infinita que o ser humano acaba tendo. A estigmatização de grupos e de indivíduos é recorrente no comportamento da espécie humana, marcando, moldando profundamente modos de produção econômica, crenças religiosas, comportamentos políticos, produções culturais, enfim. Todo o espectro da vida social pode servir para ilustrar, exemplificar o modo pelo qual valores prévios afetam as relações entre as pessoas, os grupos e as instituições que formam o tecido social. A esses valores, as ciências reconhecem como visão de mundo ou ainda como ideologia, não no sentido reducionista e instrumentalista que lhe atribui o senso comum da política partidária, mas no âmbito mais amplo do reconhecimento de que consciências estruturadas são guiadas por símbolos, por ideias, motivos e lemas capazes de traduzir os princípios da lógica do mundo. Essa lógica, obviamente, deve encaixar cada parte do sistema social numa engrenagem, mantendo, por exemplo, uma ordem e progresso, uma capacidade de desenvolvimento e de perpetuação do sistema social. A ideologia nos fornece, ou tenta fornecer, um quadro no qual posicionamos, por exemplo, as coisas por sua ordem de importância. E essa ordem pode variar completamente na passagem de um sistema cultural para outros. Por que o ouro tem valor numa cultura, por que o milho tem valor numa outra cultura, por que o boi tem valor numa cultura e não tem em outra. Né? Tudo que a gente olha, a gente bota uma escala de valor. Quando a gente precisa, quando a gente sente necessidade, quando a gente sente vontade, né, a gente se direciona pelas coisas em relação ao valor que a gente atribui a elas. É a partir dessa ordem que dimensionamos e perspectivamos o mundo, dando mais importância a algumas coisas do que a outras, e principalmente aplicando esses valores em nosso cotidiano de forma, às vezes consciente, às vezes inconsciente. Em grande parte das vezes a gente age sem pensar, né? A gente age no piloto automático por valores que a gente já tem internalizados. A vida social sempre foi estruturada com base nesse tipo de princípios, tornando o preconceito um fato inescapável da história humana. Né? Qualquer história que a gente recuar, a gente vai ver uma dominação de um grupo social sobre outro. Então, algum tipo de preconceito, uma base de discriminação existe em praticamente todas as culturas complexas, né? Todas as sociedades complexas. Não sei falar sobre, né, sociedades primitivas, né, da antropologia, a gente teria que buscar um especialista para dar uma checada. Desse modo, a definição ruim de preconceito, né, a definição estereotipada, né, a ideia de valor ruim associada a preconceito, não é fácil de estabelecer porque ela não é dada em nada em particular, nada específico. Ela é um conjunto de sinais que vão sendo cristalizados dentro de um sistema de valores da sociedade, né? Vão sendo aderidos a um lugar. Desse modo, a definição, né, nós temos o quê? Deficiência, sexualidade, identidade de gênero, a raça, a classe social, a faixa etária, né? Tudo pode ser usado para promover discriminação. Tudo pode ser usado como uma forma de preconceito.
né? Uma maneira automática de pensar o lugar de uma pessoa, de um grupo, de uma instituição dentro da massa social, dentro do espaço social. Além disso, né, então, além da questão mesmo de diferenciação social, o capitalismo avançado das nossas sociedades, ele é orientado para uma produção em excesso, né? Mas no mundo pré-industrial, né, a gente produzia 5 sapatos num dia, no mundo industrial a gente tem uma máquina, a gente produz 2.000 sapatos num dia, com o mesmo trabalhador, com o mesmo posto de trabalho, né? Com equipamento, com a estrutura que você coloca lá, com o capital que está investido. E a gente produz em excesso, para um consumo em excesso de uma parte da sociedade. E uma parte da sociedade vive numa sociedade da afluência, numa sociedade do excesso, né? Tem mais do que precisa para poder sobreviver bem, para viver bem. E a produção em escala industrial nos fornece uma imagem de organização para virtualmente todos os setores produtivos da sociedade, que devem ser jovens, fortes e viris, protagonistas e vitrines de uma sociedade que esconde os que não correspondem a esse modelo, os doentes, os loucos, os velhos. Então a gente tem uma sociedade que, que ela tende a mostrar nos seus espaços privilegiados, ela tende a mostrar a sua face ideal. Né? Então, o que é a face ideal? Uma máquina produzindo incessantemente, né, 24 horas por dia, uma máquina forte, orgulhosa de produzir. Né? Então, ela está ali, isso é só um registro do mundo. Né? E enquanto a gente está saudável, a gente se insere nesse mundo, a gente circula nesse mundo, até um dia que a gente fica doente. Até o dia que um pai da gente fica doente, até o dia que a mãe da gente fica doente, que a nossa avó fica doente, que o nosso filho fica doente. Aí a gente tem que entrar num quase um submundo, um mundo velado, um mundo à parte, um mundo discreto, o mundo das redes hospitalares, o mundo dos doentes, né, o asilo. Né? Então, algumas pessoas acabam conhecendo por fazer um trabalho voluntário, por exemplo, em asilos, né, um trabalho religioso, em asilos, em lugares de saúde. Então, isso que eu estou falando, uma parte para um bom grupo que já conheça, já tem referência. Mas, na lógica da sociedade, na lógica produtiva, a lógica do capital, a lógica do Estado, a ênfase é de considerar um mundo de saúde, um mundo de normalidade, né? Um mundo de regularidades. E aí a gente tira de dentro dele, o evita, né? O disfarça, o invisibiliza aquilo que não cabe dentro do espaço estrito da sociedade produtiva. O que é considerado sociedade produtiva no mundo capitalista, numa perspectiva capitalista, numa perspectiva concentracionista. E aí o velho não tem lugar, aí a criança não tem lugar, aí o doente mental não tem lugar. Né? Então a gente está falando de uma sociedade que se descreve cada vez mais como mercado, para o mercado. Né? E o que não cabe no mercado, a não ser que você tenha dinheiro para consumir, é um mercado, né? Um mercado para o deficiente, é um mercado para a mulher, é um mercado para o homossexual. Então, enquanto você está dentro do mercado, se houver representatividade, você pode existir. Se houver poder de consumo, você pode existir, né, para o mercado. E para quem não pode consumir? Né? Então, é um liberalismo econômico, os costumes são um liberalismo econômico, né? O gênero, a crença religiosa, né? A democracia, o acesso à liberdade é uma posse econômica, ela está vinculada ainda no século XXI, ainda no Estado democrático de direito brasileiro. Né? Na prática, ele ainda é associado ao status econômico. Né? Então, essas são as questões que a gente tem sempre pela frente para pensar. E elas são históricas, elas são desenhadas historicamente, e lidar com elas historicamente pode modificar a ideia de para onde direcionar a ação, de por onde construir a ação de formação da utopia, de busca da utopia, de implementação de utopias, né? O lugar de onde se fazer isso. E aí, qual é o lugar da escola dentro de um processo como esse? Então, a gente falou sobre o consumo, né? Essa sociedade de valorização
da produção e do consumo, né, da valorização da juventude, da beleza, da associação da beleza com a juventude, por exemplo, né, os cosméticos, a moda, né, essa discussão inteira do padrão, o que, que é o padrão, o que, que não é o padrão possível dentro do mundo no mercado, né, que o que, que se representa, o que, que se quer representar quando se faz um texto, né, uma peça comercial, uma campanha publicitária. Bom, o projeto iluminista, aqui, o projeto iluminista, o espírito revolucionário e o sonho democrático romperam com os modelos sociais baseados na dominação natural de alguns grupos sobre outros. E o apelo popular dos direitos humanos tem muito a ver com isso. Afinal, de que adianta viver num mundo em que não vale a pena viver, em que não há dignidade para viver? O que acontece com o ser humano quando ele perde a esperança de viver? Ele pode se anular, né? Na sociologia a gente chama de anomia, né? Perder a capacidade de ação, ou ele pode entrar em curto-circuito, ele pode entrar em parafuso. E há uma distância disso para uma doença mental de fundo genético. Estou falando de uma doença mental de fundo psicossomático, de fundo psicossocial, né? Até onde a saúde mental tem a ver com a vida social, né? Até que ponto a vida social torna a pessoa torna as pessoas suscetíveis à doença mental, né? Que relação de sistema social nós temos para poder existir, né? Essa palavra é difícil, né? O que é existência? O que é subsistência? O que é existência? Né? A diferença entre viver e sobreviver, né? Subsistir. Quais são as condições mínimas? Salário mínimo. O que é salário mínimo? As condições mínimas para uma pessoa poder viver, as condições de dignidade humana e tal, né? Então, se a gente não pode dar um equivalente em dinheiro, como dar qualidade de vida para as pessoas? A questão é dar salário ou é dar qualidade de vida? É dar salário ou é dar desenvolvimento humano? Como promover o desenvolvimento humano e como nossas escolas estão promovendo isso? Como nossas escolas dão conta hoje de assumir esse projeto de nacionalidade? Essa ideia de Brasil se materializa nas escolas como? O que é a ideia de Brasil que a gente quer materializar nas escolas? Certo? O desafio dos direitos humanos, então, passa necessariamente pela viabilização de condições de acesso, né? Não necessariamente significa, implica completamente em geração de renda. Condições de desenvolvimento humano, condições de desenvolvimento social, condições de desenvolvimento econômico, né? Não há desenvolvimento sem condicionalidades. Então, quais são as mínimas que nós precisamos para os nossos ambientes de trabalho? Eu vou advogar sempre a condição da leitura. A leitura é uma ferramenta, ela é um instrumento, né? Ela é um operador social. A gente se comunica intensamente pela leitura, a gente transfere conhecimento intensamente pela leitura. A leitura ela tem um valor, inclusive, econômico, né? Uma potencialidade, inclusive, econômica. A sociedade da informação não existe sem a leitura. Ok, no Brasil do mundo. Então, o desafio dos direitos humanos passa hoje necessariamente por viabilizar condições de acesso das pessoas a seus direitos, ao menos no caso do Brasil, que conta com uma legislação de base avançada no mundo judiciário que é lento, viciado e ultrapassado. O Brasil, oficialmente, formalmente, o direito existe em diversas situações, mas as pessoas, na prática, não conseguem acionar esse direito em tempo hábil. Muitas vezes, pessoas de posses. Basta você não ter uma orientação jurídica adequada que você se perde, né? E você perde o direito, você perde o acesso ao seu direito por não ter a ferramenta de leitura, a ferramenta de interpretação, a ferramenta, né, do acompanhamento jurídico. A universalidade no contexto dos direitos humanos confunde-se com a superação das diferenças superficiais e acidentais da existência humana. E, os caracteres que é particular, né? Voltando na ética, o que é o particular do ser humano, o que constitui o ser humano, a razão e a sensibilidade, a sapiência, né? O que distingue o ser humano fundamentalmente dos outros seres é a razão e a sensibilidade. Então, quando a gente consegue associar a razão e a sensibilidade, quando a gente entra no domínio da sapiência, né? Acima do conhecimento está a sapiência, o saber está acima do cognitivo,
É isso que faz o ser humano. Não é de uma cultura ou de outra cultura, uma cultura, um grupo estar acima de outro. Quando há uma consciência coletiva, o grupo se sente um só. Né? Quando consegue estabelecer a ideia de que Copa do Mundo, né? Durante a Copa do Mundo, todo mundo se sente brasileiro, todo mundo se sente igual, todo mundo se sente irmão. Há uma coisa ali que conecta todo mundo. E nos outros momentos da vida. E nas outras situações da vida, já que a vida não é apenas comemoração, quais são as ideias que conectam as pessoas? Né? Quais são as ideias que aproximam e direcionam e que roteiam as pessoas? Então, nós precisamos desses símbolos, nós precisamos dessas ideias, nós precisamos dessas prioridades bem estabelecidas para poder direcionar nossa capacidade de ação coletiva. Essa é uma das grandes discussões contemporâneas para a afirmação de direitos. Né? Os direitos humanos pertencem a coletividades. Né? Os direitos humanos são relativos às diferenças entre cada grupo humano. Né? O que é necessidade de direito de um grupo não é necessidade de direito do outro grupo. E a gente não pode perder a visibilidade da diferença do outro no contexto das sociedades democráticas. Né? No contexto de sociedade democrática, a diferença do outro nos interessa também, ela é relevante para estabelecer a igualdade universal de todos. Opa, fui aqui redundante, desculpe. Bom, voltando aqui para a gente conseguir seguir na nossa lógica. A leitura coletiva. Desculpa. A leitura coletiva, a prática comunitária de leitura, coloca-se como uma possibilidade de construir canais de superação de diferença nos mais diversos tipos de localidade, com destaque, claro, para a escola que manifesta exatamente a diversidade e a heterogeneidade da sociedade brasileira, da sociedade capixaba. A leitura, mais que a escrita, permite o estabelecimento de um espaço simbólico no qual as ideias se tornam momentaneamente mais importantes do que quem as proferiu, se homens, mulheres, jovens ou idosos. Né? O espaço do simbólico, o espaço da linguagem, o espaço da linguagem escrita, particularmente o da linguagem escrita, a gente pode ver como uma forma de comunicação que tende ao elitismo, né, que é identificado muito com tradições elitistas nas gerações passadas. A escrita ela pode ser vista também como um espaço de neutralização das diferenças sociais. A escrita iguala, a apresentação da escrita iguala todo mundo. Né? A gente deposita a texto sobre um papel, ele se desliga de um corpo, ele se desliga de uma voz, ele se desliga de um tom de voz, ele passa a contar e a valer-se, sobretudo, pela figuração, pela argumentação que está dada dentro daquele texto. Tanto que em diversos concursos, a gente, para fazer a avaliação, a gente elimina o nome do candidato. Se você elimina o nome de uma pessoa como autora de um texto, você não sabe se aquilo foi escrito por um homem ou por uma mulher no primeiro momento. Né? Foi por um negro, por um branco, por um índio. Você não sabe quem escreveu. Então você começa a usar critérios, tende a se obrigar a usar critérios mais universalistas. E aí você parte para o argumento como valoração de um texto, por exemplo. Qual é o melhor argumento? Não é qual é a melhor voz. Não é qual é a melhor aparência. Não é qual é o tempo de casa, né? Não é a idade da pessoa que pressuporia uma experiência e tal, e que aí dá um argumento de autoridade para ela. Na hora que a gente analisa a escrita, na hora que a gente critica a escrita, a gente tende a valorizar a sua construção de argumentação, sua lógica interna. Né? Então, a escrita pode ser um lugar de democratização nesse sentido, né? Dar acesso às melhores ideias, é um trabalho, é uma abordagem, é uma postura, mas ela pode colaborar muito para abrir caminhos de democratização, de horizontalização de relações sociais, principalmente no espaço escolar. Mais uma vez, no espaço escolar. Então, a palavra, a linguagem verbal e, particularmente, a escrita estabelecem um meio, um veículo para as ideias que manipula, neutralizando ou acentuando a percepção dos leitores e dos ouvintes em relação às suas origens discursivas. Dar acesso à leitura é dar condições de compreensão e construção
de construção, de revisão de visões de mundo que podem facilitar nossa inserção e permanência nos novos mundos que emergem, nas revoluções que nós vivemos em nosso próprio presente. Afinal, a revolução informacional modifica, em última instância, nossa própria relação com a linguagem, com o conhecimento e com a sapiência, a partir de relações sociais. Uma revolução informacional acontece na sociedade, nas relações sociais. Pela leitura, pela escrita e pela discussão, os preconceitos podem ser não cancelados ou anulados. Né? Precisamos de princípios, precisamos de valores. A questão é a validade do preconceito. A questão não é a gente ter um preconceito com alguma coisa. Né? A questão é com o que, por que a gente está tendo aquele preconceito, né? Uma ideia já formada a respeito de alguma coisa. O quanto a gente tem de informação, o quanto a gente acha que a gente tem de informação sobre aquilo para manter esse preconceito válido. Né? Então, a tendência é desconstruir preconceitos. Né? A mulher é inferior. Começa a ler sobre isso. Se você começar a ler sobre isso, história, filosofia, psicologia, né? Essa ideia não se sustenta. Né? O negro é inferior. Esse tipo de argumento não se sustenta. O índio é inferior. Não se sustenta. O pobre é inferior. Né? Aí, o pobre em que condições? O pobre porque ele não teve alfabetização, o pobre porque ele não teve acesso a uma escola com laboratórios. Aí você tem uma categoria, né, social, né, uma categoria ali que está dentro do modo de vida da pessoa. Talvez uma explicação comece a surgir ali. Ali a gente tem alguma coisa que é mais concreta, que dá pontos para a gente poder desenvolver. Bom, então a gente precisa entender os valores que nós acionamos, os valores que nós recebemos, as crenças que nós recebemos. É um limite de cada um, se interrogar, se permitir interrogar. É muito recomendável, né? Falando de crença, a crença passa pela ideia de religião, então, estudos mais aprofundados de teologia, estudos de antropologia associados à religião, né, psicologia associada à religião, ajudam muito a entender o conceito de crença, expandir o conceito de crença, tirar, né, relativizar, deslocar o conceito de crença do mundo estrito, né, da prática religiosa, e ver o quanto que a crença veste também os hábitos, né? A crença veste o cotidiano, veste as relações, as interações, os diálogos, né, de sujeitos, de pessoas. Né? A crença forma a subjetividade, ela constitui a subjetividade das pessoas também. Então a gente precisa entender as nossas crenças, a gente precisa estabelecer que elementos precisam estar desconstruídos dentro das nossas crenças e atualizar e revitalizar as outras. Né? Então, se eu tenho uma lista de questões, né, o que eu devo neutralizar nos meus preconceitos hoje, 2021? Né? Então, gênero, raça, idade, né? A pouca idade ou a muita idade. Então, a gente deve relativizar as posições de cada identidade dessa de acordo com a sua materialidade, né? A materialidade de ser idoso coloca para uma pessoa restrições de deslocamento, então onde que ela pode trabalhar, o que ela pode fazer, tempo, né, tempo de atenção e tal, mas não quer dizer que a pessoa está imobilizada. E isso não é uma questão que eu estou colocando em termos de obrigar as pessoas a trabalharem com mais idade. É a questão de dar a elas a possibilidade de continuarem sendo úteis, funcionais, integradas, né, participar da vida social, não dependendo mais de um salário. A partir de um certo momento da vida, não depender mais do salário. Não é parar de trabalhar, mas não é depender de salário. Ou seja, isso é um problema para políticos, para gestores, né, para se construir dentro de um projeto de sociedade. Né? Mas, volto a dizer, a gente está dentro da educação tentando ver isso, tentando trabalhar com isso, tentando trabalhar para melhorar isso. Então, a gente precisa pensar junto, né? Precisa estar considerando. E aí, a entrada dos direitos humanos, elas dão para nós uma janela muito imediata. Né? Nós não podemos ter discriminação de cor, de gênero, né, de sexualidade dentro do espaço da sala de aula laica,
do Estado democrático brasileiro, né? Então, como que a gente garante isso? Como que a gente cria condições para harmonizar as presenças das diferenças dentro do espaço escolar? Então, às vezes, não é necessariamente dentro da sala de aula, não é necessariamente como um tema, às vezes é como um exemplo, às vezes é como uma história, às vezes é como uma fábula, às vezes é como um jogo, como um game, né? Hoje, o nosso universo de operação simbólica está disponível dentro de uma série de possibilidades que as gerações mais novas acessam, né? Então, entender com eles o lugar de falar de representações, de mostrar representações, de discutir representações, e pensando sempre pela escola, certo? O espaço de harmonia, de introduzir as pessoas na relação social, né? Introduzir as pessoas que são feitas de diferenças em relações sociais que tendam ao igualitário, que tendam ao democrático. E aí, o que é tender ao, cada coisa, cada situação pede uma discussão específica, né, para a gente entender se a gente está sendo justo, né, se a gente está criando as condições de igualdade para o grupo que está habitando, né, que está instalado ali, configurando uma turma, configurando uma escola, né, um conjunto de pessoas diferentes que precisam entender a ideia de semelhança, a ideia de igualdade, a ideia de liberdade, de fraternidade. São coisas para se construir dentro da vida escolar, né, dentro do mundo escolar. Bom, então nós viemos até aqui, gente, e quando nós lemos, quando nós escrevemos, quando nós debatemos, nós desenvolvemos consciência, as nossas próprias e a das pessoas com as quais a gente está trabalhando. A gente revisa, né, o que são os elementos de consciência. E aí um dos elementos de consciência são esses da ética, que está lá atrás, no fundinho, né? Princípios, caracteres, né? Traços, marcadores, sinalizadores, identificadores de princípios, né? De constituições, né? De existências. Então, dar relevância para elas, né? Dar visibilidade para elas, de maneira positiva, produtiva. Não é simplesmente falar de, é falar de para que esse elemento possa passar a fazer parte da vida social e se integrar de verdade na vida social. Quais os caminhos para fazer isso? Um deles, em diversos momentos, vai ser a leitura. Vai ser a literatura, vai ser o conjunto das humanidades, das ciências humanas, né? Acabei de falar da antropologia, da psicologia, então, disciplinas que ajudam a entender a complexidade da sociedade, da vida social, né? E pensar para dentro da escola, para dentro do ambiente educacional, formas de introduzir a comunidade estudantil na relação social democrática, participativa, né? Integrada, civil, né? Antes ainda da ideia de mercado de trabalho. Ser cidadão antes de ser trabalhador, ser cidadão antes de ser empreendedor, né? Então, são identidades complementares que a gente precisa garantir dentro do nosso sistema educacional. É isso, gente. Obrigado aí pela atenção de vocês. Vão batendo bola, vocês estão sempre ligados ali que nós temos a roda de conversa, o nosso fórum. Então, dá uma passadinha lá, dá uma provocada, acompanha o que está sendo conversado, o que está sendo dito ali. Vamos tentar interagir mais, porque nos próximos meses nós vamos começar a fazer esse reconhecimento como leitores, né? Quem somos nós como leitores? Nós que estamos participando aqui da aula, que leitores nós somos, que leitores nós queremos ser, que leitores nós queremos formar. Essas questões aí são questões que nós vamos discutir na continuidade do nosso programa. Muito obrigado e até breve.